Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Todo Dia e Outro Dia, ambos do David Levitan. Bom, quem assistiu o meu vídeo do fechamento de maio sabe que, na verdade, agora eu só li o Outro Dia, mas pra falar dele eu preciso falar do Todo Dia, que foi um livro que eu li alguns anos atrás, não tá tão fresco na minha memória, mas como um complementa o outro, não vai ser tão complicado de falar. Pois bem, Todo Dia foi o primeiro dos dois livros que ele lançou e conta a história de A, que é um ser que muda de corpo todos os dias. Então, desde que ele nasceu, é assim que é a vida dele, cada dia ele acorda num corpo diferente, e ele tá muito satisfeito com isso, não diria satisfeito, mas talvez até acomodado. Ele sabe que a vida dele é assim, e ele não se incomoda tanto com isso, até que ele se apaixona, porque em YA paixão é mote pra quase tudo. E ele então começa a se incomodar com essa situação, como ele não pode mudar, ele quer tentar convencer a garota, a Rhiannon, a ficar com ele, mesmo que ele seja uma pessoa diferente cada dia de sua vida. Eu lembro que quando eu li esse livro aqui, eu tava numa fase muito mais YA do que a fase que eu tô hoje. Eu lembro de ter gostado bastante desse livro. E aí, enfim, um tempo pra frente, eu ganhei um vale-presente. Eu fico muito nervosa quando eu ganho vale-presente. Parece que eu entro na livraria e de repente eu não quero ler mais nada, porque nada parece bom o suficiente pra eu gastar o meu vale-presente. Acabou que, sei lá, eu tava com pressa e acabei, assim, sem pensar, pegando então o Outro Dia. Lembrei que eu tinha lido o Todo Dia há algum tempo, tinha gostado bastante, que queria ler a continuação, que não é uma continuação, na verdade, é a mesma história, só que dessa vez contada pelo ponto de vista da Rhiannon, que é a menina por quem A se apaixona. E, enfim, peguei com vale presente e ele ficou um tempão na minha estante e eu já tava, tipo, super arrependida de por que eu gastei meu vale presente com isso, eu não quero mais ler isso, mas tava na minha estante, eu falei, vou ler isso de uma vez. E aí, então, eu li. Bom, então, como eu falei, a grande diferença entre esses dois livros é que o primeiro é narrado por A e o segundo é narrado pela Rhiannon. Como eu acabei dando um grande espaço de tempo entre a leitura de um e outro, eu não vou conseguir dizer aqui se acontecem exatamente as mesmas coisas, mas eu achei bastante parecido com o que foi o Todo Dia. Obviamente, não fiquei batendo a linearidade das histórias e tudo mais. Bom, para começo de conversa, eu acho que para você tentar acreditar minimamente ou entrar na pira de um livro que tem um ser que troca de corpo todo dia, você tem que exercitar a suspensão da descrença, assim. Você tem que se embalar naquilo e falar, beleza, isso existe nesse livro, isso realmente tá acontecendo e ir. Porque senão não tem como, assim. E tinha momentos em que estar na cabeça da Rhiannon era mais interessante até do que estar na cabeça do A, porque ela pensava muito, tipo, no bizarro do que ela tava vivendo. Tipo, o que é isso, né? Como assim eu tô acreditando que essa alma troca de corpo todos os dias e tá apaixonada por mim e eu não posso contar isso pra ninguém, porque ninguém vai acreditar. Inclusive, eu não deveria estar acreditando. Então, junto com ela, a gente acaba passando por todas essas angústias e dúvidas que gera, porque imagina só você viver essa situação. Pra ele, quando era a narrativa dele no Todo Dia, isso já era algo claro que ele vivia desde sempre, que pra ele era normal, mas pra ela isso é bizarro, assim como é pra todas as pessoas. E era então interessante lidar com o ponto de vista dela, principalmente em relação a isso. Uma outra coisa que não tem como esses dois livros não gerarem é aquela reflexão de Jesus, o que é alma, o que é corpo, quanto da gente é alma, quanto da gente é corpo, quanto do nosso corpo influencia na nossa alma e no que a gente é. Será que a gente é só uma alma que tem um corpo? Cara, eu lembro que durante a leitura do Todo Dia eu fiquei muito noiada com isso, e a mesma forma durante a leitura do Outro Dia, embora eu tenha crescido e ele tenha me atingido bem menos do que o outro. Eu ficava assim, parada pensando, gente, o que será que é meu? O que será que é só minha alma? Como seria, quem eu seria se eu fosse só uma alma, estando cada dia num corpo? Conjugadamente com isso, é impossível a gente não refletir também sobre essa questão de heterossexualidade, homossexualidade, porque se você não tem um corpo, o que você é? Quem você vai amar? Por quem você vai ter desejo, sendo que isso não vai estar de forma nenhuma relacionado com o seu corpo, porque você acorda cada dia em um. Como que isso acontece? O quanto dos nossos desejos vem da nossa alma, o quanto dos nossos desejos vem do nosso corpo, da nossa genética, enfim, muito complicada essa discussão. E eu acho que ela é interessante, ela é plausível, mas o tom do David Levitan me incomoda um pouco. Eu não gosto muito dele, eu acho os livros dele meio fraquinho. Eu não li muitos, pra falar a verdade, mas acho que já tive uma amostra suficiente pra mim. Não é um autor que eu vou procurar mais livros e tal. E eu acho que ele, sei lá, eu acho que ele exagera um pouco. Quando eu tava lendo Todo Dia, eu lembro que eu me irritei, porque ele, na cabeça do menino,
do A, olha aí o erro, o ato falho. Ele, na cabeça do A, queria o tempo todo convencer a Rhiannon de que era muito babaca você se apaixonar pelas pessoas por causa do gênero delas, e até não em relação só ao gênero, mas da aparência física das pessoas, porque eu lembro que teve algum conflito de quando ele era um cara muito, muito, muito gordo, e ela não conseguiu se atrair por ele mesmo, sabendo que ele era aquela alma que ela amava, enfim. E ele, tipo, fica jogando muita coisa na cara dela, de que, enfim, ela devia ser evoluída, de que as pessoas têm que se apaixonar só pelo interior das outras. E, cara, isso é bonito e é muito utópico, porque o fato é, as pessoas têm um exterior. Isso faz parte da vida, todo mundo tá aqui, todo mundo tem um corpo, e é muito difícil você abstrair isso completamente e se apaixonar por uma alma, ignorando completamente a casca que tá ali, que é o que você vê todo dia. As pessoas são atraídas pelas outras também, pela beleza também, pela aparência física. E essa questão do gênero é mais complicada ainda, né, porque a Rhiannon era uma garota que se considerava hétero, e ela ficava muito confusa quando a alma que ela amava se apresentava pra ela num corpo feminino, porque ela sabia que ela amava aquela pessoa, mas ela não sabia se ela se sentia atraída por aquele corpo. E eu achei que essa discussão é muito interessante, mas que o David poderia ter sido um pouco mais suave. Ele colocou muita raiva nesse protagonista, e eu não gostei do discurso dele, porque parecia que ele queria forçar, ele queria quebrar de qualquer forma essas crenças que estão em todos nós desde que o mundo é mundo, sabe? O exterior, ele existe. Então eu não acho que seja por aí, assim, com esse tom tão nervoso de não é assim, porque você não é evoluída. Não, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco mais de delicadeza. Agora, um outro detalhe, comentário, assim, que me gerou bastante reflexão enquanto eu lia. Como deve ter sido difícil pro tradutor desses livros dar conta dessa tradução toda, né? Porque na língua portuguesa a gente tem muita flexão de gênero. E, na verdade, A não tem gênero, porque ele tá cada dia num corpo. E ele é uma alma sem gênero, né? Nenhuma alma tem gênero, mas enfim, ele é uma alma fluida, que cada dia tá num corpo diferente. E o que o tradutor teve que fazer, cara? Porque os dois romances foram escritos originalmente na língua inglesa, né? E na língua inglesa a gente tem muito menos flexão de gênero, então eu imagino a dor de cabeça que isso deu pro tradutor. Mas, enfim, ele acabou optando, né, por deixar tudo no masculino, não sei nem se o tradutor ou o editor. Acho que porque a Rhiannon é hétero, então seria mais fácil ela imaginar o tempo todo aquela alma como pertencendo ao gênero masculino. Não sei, talvez a escolha tenha sido por causa disso, mas nos dois livros traduzidos, A é sempre tratado por masculino. Bom, como eu falei, quando eu li o Todo Dia, eu sinto que eu gostei mais, mas eu acredito a isso muito mais da minha idade, da minha relação com a literatura no momento e com o tipo de coisa que eu gostava de ler do que propriamente com o livro. Mas mesmo acreditando isso, a minha diferença de idade entre as duas leituras, eu acho que eu preciso falar que dessa vez eu achei esse livro bem repetitivo, e isso fez com que eu achasse ele mais fraco, porque parecia que em vários capítulos acontecia exatamente a mesma coisa, e aí a hora a Rhiannon acreditava muito naquilo e queria levar em frente, a hora ela desistia, e eu entendo que isso seja natural, a pessoa ficar em dúvida, mas era assim, toda hora, capítulo, 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 a mesma coisa acontecendo, a mesma coisa acontecendo, a mesma coisa acontecendo, e eu tava lendo esse livro concomitantemente com o conto da Aya, gente, só aí vocês podem saber que ele ficou prejudicado, coitado do livro, mas fazer o quê? Só mais uma outra coisinha também que eu achei mal explicada e que eu acho que eu preciso comentar. A relação dela com o namorado dela não ficou muito clara, porque no Todo Dia eu lembro que A implicava muito com esse namorado, falava que ela não merecia ele, porque ele maltratava ela e tal. Só que nesse livro, diferentemente do que eu reparei em Amor Amargo, que é um livro sobre relacionamento abusivo, esse garoto não me pareceu uma pessoa ruim. Ele me pareceu mesmo um adolescente normal com muitos problemas de ansiedade e precisando também de apoio e cuidado. Não tô dizendo que a Rhiannon não deu esse apoio e cuidado, também não estou dizendo que ela teria obrigação de dar isso, mas não sei, na minha percepção ele não era um namorado abusivo. Ele era um namorado com problemas psicológicos que talvez estivesse sendo mal compreendido pra ele mesmo e pra Rhiannon, sabe? Eu não sei se as grosserias dele ou a forma dele tratar ela diferente um dia ou em outro não estava mais relacionado ao estado psicológico dele e, enfim, as confusões internas. Não sei, não senti tanto maus tratos dele vindo pra ela. Eu senti que nos momentos em que ele era mais distante, mais grosso, era porque ele não tava conseguindo se entender e se colocar na vida, e não necessariamente porque ele fosse abusivo. Não sei. Se alguém já leu, comenta comigo sobre esse aspecto, porque ele realmente me deixou em dúvida. E também confesso que isso acabou me afastando ainda mais de ter empatia com A, porque ele não tinha empatia com ninguém, nem com a Rhiannon quando ela tava em dúvida, nem com o namorado dela, que pra mim sofria, enfim, sei lá, complicado.
Tinha tudo pra ter sido fechadinho, tipo assim, sei lá, até os 2 últimos capítulos tava se encaminhando por um fechamento interessante, até que o David desistiu e resolveu apelar de novo e deixar o final aberto, e eu achei que isso estragou mais ainda o livro. Eu tava gostando do final fechadinho e ele foi lá e deu uma cagada. Mas não sei, daí talvez já seja birra minha com o autor, achei fraquinho. Agora, sobre a edição, eu vou precisar comentar uma coisa que me deixou muito chateada. Esses livros foram publicados por uma editora grandinha, né, que é a Record, né, o selo Galera Record, e eu não lembro do primeiro, mas esse segundo, poxa, quanto erro de revisão, cara. Eu já tava achando o livro chatinho e cada vez que eu me deparava com um erro de revisão escroto, de digitação, de plural, eu ficava muito chateada. Eu sei que o ritmo nas editoras deve ser muito corrido, que as pessoas têm que revisar com muita pressa. Conheço uma amiga que é revisora e que já me falou sobre isso, mas, cara, uma coisa é você pegar um errinho, outra coisa é você achar um erro a cada 3 páginas, sabe? Eu já tava me sentindo distante do livro, sem conseguir entrar muito na vibe, na narrativa, e esses erros só me afastavam mais. Então, assim, mais cuidado com as revisões, gente, isso faz muita diferença na vida do leitor. Bom, então foi isso. Eu acho que eu dei 4 estrelas pro Todo Dia na época que eu li, mas pra esse eu dei 2 estrelas. Um livro que eu achei bem fraquinho. Nem toda leitura é maravilhosa, né, gente? Nem toda leitura é um conto da Aya. Segue-se o barco. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar, porque ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!